Oi, gente, tudo bem? Como prometido, então, eu vou fazer um resuminho do que foi explicado na aula do Centro de Mídias, certo? A gente vai revisar um pouquinho aí sobre as retas e a equação reduzida da reta, certo? De acordo com as definições que ela colocou lá na aula, os professores colocaram lá na aula. Então a gente vai falar de retas paralelas ao eixo x e ao eixo y, que ela explicou. Acho que essa parte foi tranquila, mas eu vou explicar de novo. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os coeficientes angulares das retas, certo? Quando é calculado pela tangente ou quando é calculado pela formulinha. Essa formulinha até foi a última coisa que a gente viu na aula antes da gente entrar na quarentena. E depois eu vou falar um pouquinho sobre a equação reduzida da reta, que era uma coisa que a gente ia ver logo em seguida, antes da quarentena, e não deu tempo, certo? Então, para exemplificar, eu vou usar o GeoGebra aqui no celular para ficar mais fácil, certo? Ao invés de ficar desenhando, acho que vai ficar mais tranquilo. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é o quê? Lembrar um pouquinho do ponto, né? Um ponto é um sistema de coordenadas no plano cartesiano, tem uma coordenada x na horizontal e y na vertical, certo? Todo ponto é calculado assim, demonstrado assim. E a gente vai lembrar também, por definição, que por dois pontos passa uma única reta, certo? Então, se eu colocar um ponto A, vou inventar aqui um ponto 3 e 2, e um ponto B, 2 e 1, eu vou ter dois pontos aqui, e por esse ponto eu vou ter uma única reta, certo? Que é essa reta aqui, tudo bem? Essa reta ela vai ter uma equação, certo? Então a gente vai falar de equações de retas que estão inclinadas, que é essa daqui no caso, e a gente vai falar de equações de retas que são paralelas aos eixos x e y. Então, para começar mais fácil, a gente vai falar sobre as equações que são paralelas. Então, ela falou lá no vídeo, explicando para vocês, que uma reta ela pode ser do tipo y igual a um número a. Então, pode ser y igual a 2, y igual a 3, y igual a menos 4. O que acontece quando eu tenho retas desse tipo, y igual a alguma coisa? Vamos lá no GeoGebra ver como funciona. Então, se eu vim aqui e colocar y igual a 2, eu vou ter uma reta paralela ao eixo x passando pelo número 2 aqui do y, certo? Se eu tiver um y igual a 3, eu vou ter uma reta paralela passando pelo 3 aqui no y de novo. Paralela a quem? Ao eixo x. Se eu tiver uma reta do tipo y igual a menos 3, eu vou ter uma reta também paralela ao eixo x, passando pelo menos 3. Então, sempre quando tiver uma reta y igual a alguma coisa, ela sempre vai ser uma reta paralela ao eixo x, passando por esse número que você está determinando. Essa alguma coisa, 2, 3, 10, 20, 1 milhão, certo? E agora, se eu tiver equações do tipo x igual a um número a também, seja esse a 2, 3, menos 6, o número que você quiser, o que acontece? Eu também vou ter uma reta paralela, só que ela não vai ser paralela ao eixo x agora, ela vai ser paralela ao eixo quem? Ao eixo y. Então vamos lá, se eu colocar x igual a 2, reparem o sentido da reta, ela está na vertical, então ela é paralela ao eixo y. Se eu tiver x igual a 3, reparem novamente, eu tenho uma outra reta um pouquinho mais para cá, à direita, né? Então, eu tenho uma reta paralela ao eixo y de novo, passando pelo 3 do x. Se eu tiver uma reta x igual a menos 6, igual eu coloquei lá, eu vou ter uma reta também aqui no menos 6. Então, elas vão estar no sentido quê? No sentido vertical, e elas são paralelas ao eixo y, certo? Então, para essa primeira parte, a gente falou só das retas paralelas. As retas paralelas, elas podem ser do tipo y igual a alguma coisa, quando é paralela ao eixo x, ou elas podem ser x igual a alguma coisa. Então lembra, quando for y igual a alguma coisa, ela vai ser no sentido horizontal. Quando ela for x igual a alguma coisa, ela vai ser no sentido vertical, tudo bem? É como se fosse ao contrário, né? Quando é x, o eixo x ele é horizontal, mas se a reta é x igual a alguma coisa, ela vai estar na vertical. E o eixo y ele é vertical. E se for y igual a alguma coisa reta, ela vai estar na horizontal, beleza? Para essa primeira parte é isso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre coeficiente angular. Galera, para a segunda parte,
na aula, ela falou um pouquinho sobre o coeficiente angular da reta. O que seria esse coeficiente angular da reta? Sempre quando você tem uma reta, né, lembrando que aqui é o eixo x e aqui é o eixo y, se você tiver uma reta, o que acontece com essa reta? Essa reta ela vai ter uma inclinação, certo? Esse coeficiente angular que a gente determinou nas nossas aulas lá da escola como m, tá? Então esse é o coeficiente angular. Esse m, ele é o quê? É o que vai determinar qual vai ser essa inclinação da reta. E ele depende desse ângulo que está aqui, que é um ângulo alfa, tudo bem? Então, para a gente calcular esse coeficiente angular, tem duas maneiras. Ou a gente fala que esse m é a tangente desse ângulo alfa, que foi dado. Então, pode ser um ângulo de 30, de 45, de 60. Lá no exemplo, ela falou que o ângulo era de 45 graus. Qual que é a tangente de 45 graus? A tangente de 45... Opa, esse 45 aqui está horrível. É igual a 1, por exemplo. Então a gente sabe que o coeficiente angular dessa reta vai ser 1. Mas pode ser qualquer ângulo. Então ou você calcula como tangente do ângulo, se o ângulo foi dado. Se o ângulo não foi dado, você pode calcular esse coeficiente angular de outra maneira. Se os dois pontos foram dados dessa reta. Então se eu tiver um ponto A, xa, ya, e um ponto B, xb, yb, eu posso calcular esse coeficiente angular como? Como que ela colocou lá, né? É o ya menos o yb sobre xa menos xb. Essa é a formulinha que a gente até demonstrou de onde vem, né, esse coeficiente angular. A gente falou um pouquinho sobre tangente. Isso daqui nada mais é a tangente do ângulo que foi dado, escrito de outra forma, tá? Lá na aula dela chama de y1, x1, y2, x2. É a mesma coisa. Nas nossas aulas a gente usava esse ya, yb, xa e xb, certo? Então, vamos, sei lá, pegar um exemplo, só para vocês entenderem como funciona. Se o ângulo foi dado, não tem nem o que pensar. É só calcular a tangente, você vai saber qual é esse coeficiente angular, certo? Se o ângulo não foi dado, vamos supor que tenha um ponto A, 4 e 6, e um ponto B, 2 e 4. Estou inventando aqui, certo? O que é esse coeficiente angular? Esse coeficiente angular, calma aí gente, que minha caneta está um pouquinho ruim. Vai ser o quê? Volta lá na formulinha. É o YA menos o YB. Quem que é o YA? É esse cara aqui, o 6. E quem que é o YB? É o 4. Então vai ficar 6 menos 4. Sobre XA menos XB. Quem que é o XA? É o 4 daqui, do A. E quem que é o XB? É o 2. Então eu tenho o quê? 4, opa, vamos arrumar aqui para ficar bonitinho. 4 menos 2. Em cima, então, 6 menos 4 dá 2. Gente, caneta tá ruim. Embaixo, 4 menos 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Esse é o coeficiente angular. Se o coeficiente angular deu 1 aqui, eu tenho certeza que o meu ângulo que foi dado lá, que nem foi dado, na verdade, seria de 45 graus, porque é a tangente. Se a tangente de 45 vale 1, então eu sei que o ângulo seria 45. Mas não foi dado. Por coincidência que eu inventei números que deu 1, certo? E esse coeficiente angular, ele vai determinar o quê? A inclinação da reta, tudo bem? Então essa reta, ela pode estar bem inclinada ou ela pode estar menos inclinada, tudo depende, certo? Por esse valor que eu calculei no último exemplo, eu sei que isso daí vai ser de 45 graus, tudo bem? Então essa é a parte do coeficiente angular que ela falou. Então para calcular o coeficiente angular, a gente sabe que tem isso daqui, que é o ya menos yb sobre o xa menos o xb, certo? E agora a gente vai para a terceira e última parte, que é falar um pouquinho sobre a equação reduzida da reta, beleza? Bom, gente, a terceira e última parte, que é sobre a equação reduzida da reta, a gente precisa lembrar o que foi falado lá. Que a equação reduzida da reta, ela é do tipo, só um minutinho que minha caneta agora está 1000 vezes pior, ela é do tipo y igual a x mais b, certo? Quem que é esse a aqui? Esse a é o coeficiente angular que a gente acabou de falar na outra parte, certo? Que é o m que a gente chamou. Então poderia ser mx mais b. Tem livro até que chama de mx mais b para o aluno lembrar. No caso ela falou que é o ax mais b. Então esse daqui é o coeficiente angular, que determina a inclinação da reta. E esse b aqui
é o quê? É o coeficiente independente, que é é o número que vai determinar por onde a reta vai interceptar o eixo y, certo? Para ficar mais fácil, resumido, a gente então vai ter o plano cartesiano, essa reta, ela vai ter, deixa eu fazer uma reta mais para cá, assim, isso. Ela vai ter um coeficiente angular que vai determinar qual é a inclinação dela, se ela está mais inclinada ou menos inclinada, e esse é o A que vai determinar essa inclinação. E ela vai ter o que também? Ela vai ter um ponto onde ela vai interceptar o eixo y, certo? Onde essa reta vai passar no eixo y. Esse ponto por onde ela passa é o nosso B dessa equação aqui, certo? Então, se a gente sabe o coeficiente angular e sabe onde ela vai passar no eixo y, a gente sabe qual é a equação da reta, beleza? Então, vamos pegar alguns exemplos e fazer lá. Então, vamos lá no GeoGebra. Se eu tiver uma equação desse tipo aqui, y igual a 2x mais 3, por exemplo. Queria que vocês separassem uma coisa. Esse 2x, ele indica qual vai ser a inclinação da reta, se ela está mais inclinada ou menos inclinada, certo? Aliás, esse 2x não, esse 2 que acompanha o x, que é o nosso a, é o coeficiente angular, tudo bem? E esse 3 é o nosso termo independente aqui da equação, da reta, por onde determina onde essa reta vai cruzar o eixo y. Reparem o seguinte, quando eu dou um zoom, onde a reta está passando? Está passando exatamente no 3. Então, esse é o valor do b que a gente tem lá, certo? Se eu pegar um outro exemplo, quer ver? Vou colocar aqui y igual a menos 2x menos 5. O que vocês podem observar? Tem uma outra reta, uma reta azul aqui, tudo bem? Reparem o quê? Que essa reta está no sentido contrário. Se ela está no sentido contrário, é porque o coeficiente angular aqui é negativo. Da primeira era 2x, então o 2 era positivo. Então já dá para reparar o quê? Se esse a é positivo, a gente vai ter uma reta no sentido crescente. Se a gente tem esse a negativo, que é o menos 2x aqui, no caso menos 2, a gente vai ter uma reta decrescente. E reparem que o termo independente da segunda reta é menos 5. E reparem também onde essa reta corta. Exatamente no menos 5. Então, o A determina a inclinação da reta, que é o coeficiente angular. E o B vai determinar por onde essa reta vai cruzar o eixo Y. No caso da primeira era 3 e na segunda é menos 5. Tudo bem? Agora vamos pegar um exemplo onde a gente consiga pensar em dois pontos, certo? Que é os mesmos dois pontos que eu coloquei lá no coeficiente angular. Vamos pegar aqui, ó, 4 e 6 para o ponto A. E vamos pegar 2 e 4 para o ponto B. 2 e 4. Só um minutinho. Beleza? Então vamos lá. 4 e 6, 2 e 4. Temos dois pontos aqui. Agora vamos traçar a nossa reta. E eu vim no lugar errado. Calma aí. Nossa reta, só um minutinho. Passando por B e por A. Reparem o seguinte. Só um minutinho. Eu tracei um ponto a mais aqui. Que saco. O que eu fiz aqui, gente? Aí. Reparem o seguinte, ó. Que o coeficiente angular a gente já calculou, que era valendo 1, certo? Se vocês voltarem um pouquinho o vídeo, vocês vão lembrar que o coeficiente angular é 1. Então a gente sabe que é uma equação y igual a 1x, certo? Que é o a é o coeficiente angular, então a gente já calculou, ele vale 1. Agora eu queria que vocês reparassem o quê? Que essa reta, ela passa exatamente em cima do 2 aqui no y. Então, com certeza, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma reta do tipo y igual a 1x mais 2, ou apenas y igual a x mais 2, certo? Vocês podem reparar que a gente sabe esse 1 vem de onde? É do coeficiente angular que a gente calculou lá em cima. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Se eu acho... Aqui, a gente calculou, né? Então, aqui é o 1 que a gente achou. E esse 2 a gente achou de onde? Lá do nosso gráfico pelo GeoGebra.
Assim, ah, professor, mas como que eu faço para descobrir? Tem um método para descobrir quanto vale esse B pelo coeficiente angular e tal e tudo mais. Só que para a aula que ela explicou, ela não está ensinando ainda isso, é só uma introdução, tá? Então podem ficar tranquilos. Mas esse 2 eu tirei de onde? Daqui, do nosso gráfico que a gente traçou. Professor, mas se eu for fazer na mão, vai dar certo? Se você fizer com escala bonitinho, vai dar certo. Se fizer igual o professor fez lá sem escala, não vai dar certo, tudo bem? Então, a gente sabe que a equação da reta é essa. Ah, mas como que eu tenho certeza que a equação da reta é essa? Ó, reparem bem, ó. Eu vou apagar tudo aqui e vou escrever a equação de novo. Y igual a x mais 2. Reparem, é a mesma reta, tá? Só não tem os pontos aqui, certo? Mas se eu quiser confirmar que os pontos passam nessa reta, quais eram os pontos? 6 e 4. E o outro era... Opa, errei, né? Não era 6 e 4, não. Era 4 e 6, perdão. 4 e 6. E o outro era 2 e 4. Reparem, os dois pontos ó, passam exatamente na reta. Então eu tenho a reta, que é y igual a x mais 2. Eu tenho os dois pontos 4 e 6 e 2 e 4 que passam, que estão contidos nessa reta, certo? Então, isso mais ou menos que ela explicou lá sobre a equação reduzida da reta. Então, qualquer equação reduzida da reta que você digitar, você vai ter infinitos pontos que passam por essa reta. Tem que lembrar disso também, que ela não falou. Numa reta a gente tem infinitos pontos. Só que é mais ou menos assim que a gente vai lidar um pouquinho com essa equação reduzida da reta, certo? Provavelmente para as próximas aulas eles vão continuar falando de equação geral da reta, tudo mais. Mas por enquanto eu queria que vocês entendessem um pouquinho esse resumo para exemplificar o que foi falado lá. E em cima disso eu vou passar algumas atividades para vocês fazerem. Beleza? Se ainda ficou alguma dúvida ainda, é só perguntar. E é isso. E a gente vai tocando aí conforme as orientações aí da Secretaria de Educação e conforme a gente vai tendo essas aulas aí, certo? Então, é isso, gente. Até mais, até a próxima. Qualquer dúvida, só mandar um e-mail, mandar uma mensagem. Tchau, tchau.